8 horas, 8 horas da manhã aqui no Japão, no dia 28 de agosto de 2022. No Brasil, dia 27 de agosto, né, 8 horas da noite. Um bom dia, uma boa noite a todos e vamos iniciando mais um Esmiuçando a Vida Futura. Estivemos de recesso por 2 semanas, devido ao feriado que temos aqui no verão, no Japão. E antes dessas 2 semanas, não pudemos realizar o estudo por motivos de trabalho e assim acabamos ficando 3 semanas aí sem estudo, né? E retornando agora, me perdoem, eu sempre digo, né? A minha vida profissional é uma correria e a gente vai tentando realizar esses estudos, essas reflexões dentro do tempo possível, né? E o importante é que a gente possa continuar sempre, claro que dentro do tempo de cada um, mas o importante é continuar, né? Ter perseverança e buscar aprender a cada dia um pouquinho mais, que é sempre importante para nós, para que possamos viver melhor e crescer, evoluir e estarmos sempre nesse processo de evolução tão importante e tão necessário a todos nós. E aí, eu gostaria de dar início ao estudo desta manhã de domingo aqui no Japão, convidando meu querido pai para fazer a leitura da obra Justiça Divina, no capítulo 54, Na Lei do Bem, intitulado Na Lei do Bem. E a nossa prece também, por favor, pai, fique à vontade. Pois não. Na Lei do Bem, reunião pública de 28/8/61, primeira parte, capítulo 8º, item 12. Perguntas, muita vez, de alma inquieta, que vem a ser o bem, tão diversas surgem as interpretações ao redor do bem por toda parte. Entendamos, contudo, que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Colheste pedradas da construção a que te dedicas. No entanto, compadeces-te da mão que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade. Ouviste frases insultuosas em torno de teu nome e registras a agressão por loucura daqueles que as pronunciam sem alterar-te no auxílio a eles. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltas contra a injúria dos que te invadem a seara de esforço nobre, trabalhando sem mágoa no clima da tolerância. Podes falar com razão a palavra acusadora contra o adversário que te feriu. Contudo, reconheces a ofensa por crise de ignorância e nem de leve te afastas da desculpa irrestrita. Tens bastante merecimento para destaque e te ocultas na atividade silenciosa sem fugir à cooperação junto daqueles que te dirigem. Conservas a possibilidade de reter o melhor quinhão de vantagens e não te lembras disso, ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. O bem é luz, que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com esquecimento de todo o mal. Sem afetação de santidade, ajudemos o próximo, a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Sem cartaz de virtude, ouvidemos as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas, diante das fraquezas que carregamos ainda. Recorda que, se há espíritos transviados ou injustos em decúbito moral pelo caminho, são eles tão necessitados da parcela do teu amor
quanto os famintos a quem dás espontaneamente o prato de pão. A felicidade real nasce, invariável, daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos que nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Esses dois últimos parágrafos são fabulosos. Então vamos lá à nossa prece inicial, rogando ao nosso bondoso Mestre Jesus, nosso amigo, nosso exemplo maior, louvando o Senhor, agradecidos, curvamo-nos pelo que temos recebido, pelas oportunidades que nos estão sendo oferecidas. E rogamos, Mestre, que desta vez, como os viajores de última hora, possamos aproveitar esta oportunidade que a misericórdia divina nos concede para nos aprimorarmos nesta senda do bem. Sabemos que ainda não caminhamos de forma espontânea e muitas vezes estamos sujeitos ao aguilhão de velhos atos do passado, a nos lembrar que ainda temos um longo caminho a percorrer. Permita, Mestre, que por mais essa noite sejamos merecedores da assistência dos bondosos amigos que nos têm auxiliado nesse aprendizado. E contamos com a tua presença, através dos benfeitores, dos amigos espirituais, no nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Pai, pela leitura, pela bela prece. Bom, mais um texto que Emmanuel, eu sempre digo, né, a capacidade que Emmanuel tem de nos forçar a sair da zona de conforto é impressionante. E esse texto, eu já havia lido esse texto há muitos anos atrás, e eu tenho o hábito de fazer a leitura aqui no PDF, né, no tablet. Inclusive ele está marcado, eu sempre marco os textos assim que me chamam muito mais atenção. E ele está marcado aqui, já fiz isso há muito tempo. E quando eu me deparei com ele, agora com uma visão um pouco diferente do que eu tinha na época, porque a gente sempre vai, a cada dia, através da experiência, da vivência, do aprendizado, do estudo, nós vamos modificando, né, os nossos pensamentos, os nossos conceitos. E para mim, nessa semana, aliás, já há algumas semanas, né, que eu me deparei com esse texto, me impactou bastante. E aí, vamos tentar fazer uma análise aqui o mais breve possível, porque Kardec, Emmanuel, ele faz referência ao livro O Céu e o Inferno, né? Aliás, esse é o objetivo dessa obra, Justiça Divina. Emmanuel vai tratar aqui de temas que estão contidos no livro O Céu e o Inferno. E aí, há exatos 62 anos atrás, né? Vejam, dia 28 de agosto, aqui para nós no Japão, né? Para vocês, dia 27 ainda. Curioso a data, né? 28 de agosto de 61, 62 anos atrás, uma reunião pública
em que Emmanuel vai tratar da primeira parte do capítulo 8 do livro Céu e Inferno, no item 12. E aí eu vou fazer aquele exercício que eu sempre faço, vamos dar uma passeada lá no item 12. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o meu item 12. Capítulo 8, né? Ele vai ali tratar dos anjos. E nesse item 12, ele vai, o título Os Anjos segundo o Espiritismo. Então vejam, é bem curtinho, vou ler rapidinho para vocês. Não se pode pôr em dúvida a existência de seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. Neste ponto, a revelação espírita confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e a natureza de tais seres, ou seja, dos anjos. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento e sem consciência do bem. Vejam aqui, Kardec define o que é simples e ignorante, né? O simples sem conhecimento e o ignorante sem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. Vejam como essa informação é importante, porque às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo que somos espíritos imperfeitos e fomos criados imperfeitos. Nós não fomos criados imperfeitos. Nós somos criados simples e ignorantes. A imperfeição que nos encontramos hoje é fruto das nossas escolhas. Do mesmo passo que quando estivermos, da mesma maneira que quando estivermos na condição de anjos, que esse é o nosso fim, né, o nosso objetivo maior, será devido às nossas escolhas. Será uma consequência de nossas escolhas. E ali ele continua: o trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é o mesmo para todos. Então vejam, como é que eu vou adquirir a perfeição? Trabalhando. E o fim é esse, a perfeição. Alcançam-no mais ou menos rapidamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a transpor, o mesmo trabalho a concluir. Deus não contempla melhor uns que outros, já que todos são seus filhos e porque, sendo justo, não tem preferência por criatura alguma. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa regra de conduta. Só ela pode vos levar ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem. Qual que é o título do texto de Emmanuel? A lei do bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Conseguintemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. Foi o próprio homem que criou esse mal ao transgredir as leis divinas. Porquanto, se as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Não precisa nem falar nada. Que texto claro, né? A clareza, o bom senso, a lógica que Kardec utiliza é sempre admirável. Então foi em cima desse texto que Emmanuel escreve essa página. E ali ele divide em 3 partes esse texto. A primeira parte ele traz considerações em 2 parágrafos. Vejam, nós questionamos
né? Nós questionamos muitas vezes, inquietos, às vezes até revoltados, né? Ele fala que de alma inquieta, né? Que venha a ser o bem. O que que é o bem? E aí nós temos várias interpretações ao redor do bem por toda parte, né? Porque o bem para mim pode ser apenas oferecer um alimento para aquele que está passando fome, né? Para Isabel pode ser algo além disso, pode ser um consolo de um coração aflito. Então, para cada um, o bem pode se expressar de uma maneira. Só que Emmanuel vai dizer, olha, entendamos, contudo, que apesar de todas as nossas interpretações, entendamos que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Aqui ele traz o tom, né? E aí, na segunda parte, ele vai nos mostrar exemplos. Aqui é que é algo que nos faz pensar. Nos faz pensar, e é sempre a gente fazer esse movimento, né, de olhar para dentro de si. Como que eu estou agindo? E isso me fez pensar muito quando eu li essa segunda parte. Vejam, colheste pedradas na construção a que te dedicas. No entanto, compadece-te da mão que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade. Aqui Emmanuel me convida à compaixão, né? Compadece-te daquele que te ultraja, entendendo que ele pode estar com sintomas, pode estar enfermo. Ouviste frases insultuosas em torno do teu nome e registras a agressão por loucura daqueles que as pronunciam, sem alterar-te no auxílio a eles. Vejam como isso é difícil para nós ainda. A pessoa te insultando e você continuar auxiliando. Mas é o exemplo que ele está dando. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltas contra a injúria dos que te invadem a seara do esforço nobre. Trabalhando sem mágoa no clima de tolerância. Aqui a gente pode trazer dois pontos, né? Tolerância com base no perdão, né? Porque ele está falando de sem mágoa. Perdoa. Podes falar com razão a palavra acusadora contra o adversário que te feriu. Alguém te feriu? Pode falar aqui. Né? Que foi, né, acusando aquele que te feriu com razão. Contudo, reconheces a ofensa por crise de ignorância e nem de leve te afastas da desculpa irrestrita. Nem de leve, ou seja, aquilo que Jesus, né, nos convidou, perdoa 70 vezes 7. Tens bastante merecimento para destaque e ocultas-te na atividade silenciosa sem fugir à cooperação junto daqueles que te dirigem. Cooperação. Emmanuel fala sobre isso no livro Pensamento e Vida. E ele traz uma ideia de cooperação como algo que traz frutos, a cooperação ela traz frutos de equilíbrio, de harmonia. Então toda vez que eu estou num grupo, por exemplo, vou dar só um exemplo, a gente tem uma tarefa a realizar esse grupo, se todos cooperam, tudo vai caminhar com harmonia. Agora, se uma pessoa somente entra num processo de não querer cooperar, já começa a ter o quê? Dissensões, desequilíbrio. Por que eu estou fazendo isso e estou tendo que fazer a tarefa do outro porque o outro não está cooperando? A gente vê muito isso na casa espírita, né? A gente vê muito isso. Então ele nos convida à cooperação.
Conservas a possibilidade de reter o melhor quinhão de vantagens e não te lembras disso, ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. O bem é luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com o esquecimento de todo o mal. Aqui ele traz as situações. E aí ele vai concluir na terceira parte, veja. Sem afetação de santidade, ajudemos o próximo a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Essa frase é importante, né? Porque às vezes a gente entra num processo de eu ajudei, mas a pessoa parece que não quer ajuda. Mas será que a pessoa não quer ajuda ou essa pessoa ainda não aprendeu a ajudar-se? Vejam que interessante isso. É uma visão diferente daquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, nos nossos conceitos e preconceitos. Eu ajudo, a pessoa não. Mas será que a pessoa não quer essa ajuda ou ela não aprendeu a ajudar-se? Claro. O exemplo, né? Você podendo dar o bom exemplo, você tem que deixar por conta da pessoa se ela quiser seguir, né? Ajudar-se. Então, o Emmanuel falava para o Chico repassou para nós. Fazes o melhor que puderes e segue. E deixa que a pessoa resolva, use o livre-arbítrio e faça essa autoajuda, né? E às vezes a gente julga, né? A pessoa não quer ajuda. E vejam que bacana. Talvez a partir de agora a gente possa olhar e dizer: acho que ele ainda não aprendeu a ajudar-se, mas vamos continuar ajudando, que uma hora ele vai aprender. Veja como isso é diferente. Não é verdade? Aí nós saímos do processo de julgamento, porque nós já estamos. Quando a gente fala assim, a pessoa não quer me ajuda, nós estamos emitindo um juízo de valor, né? Ela não quer. Não, será que ela não quer? Não, eu acho que ela não aprendeu a ajudar-se ainda. E o que eu devo fazer com relação a isso? Ele diz: sem querer ser santo, ajuda. Sem afetação de santidade, ajuda o próximo. Essa é a frase dele. Né? Sem cartaz de virtude, esqueçamos as faltas alheias, ouvidemos as faltas alheias, né? Reconhecendo que poderiam ser nossas diante das fraquezas que carregamos ainda. Aqui eu lembro de uma questão que tem no livro O Consolador, que eu esqueci o número da questão agora, quando Emmanuel é perguntado a Emmanuel o que Jesus queria dizer, o que significa aquela frase de Jesus, perdoa 70 vezes 7. E Emmanuel vai dizer exatamente isso aqui. Reconheceis que as faltas, esqueça as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas, diante das fraquezas que carregamos ainda. É aquela situação que é um exemplo que eu sempre falo, né? Acontece muito na minha profissão. Né? A cada dia eu estou num lugar. Né? Eu faço transporte de determinadas mercadorias num caminhão, então cada dia eu estou num lugar e a empresa me passa um endereço. Então acontece muitas vezes da empresa passar um endereço errado. Muitas vezes não. Aconteceu algumas vezes de passar o endereço errado. Então, por exemplo, se eu, naquele momento, ligo para a secretária que passou o endereço e descarrego todo a minha bilis, a minha raiva, porque ela me levou para um lugar onde eu não poderia ter ido, entrei numa rua muito estreita, o caminhão é muito grande, aquilo gera todo um transtorno. Se eu desconto tudo isso nela, tudo bem, né? Descontei, falei, descarreguei, e aí? Qual é o resultado disso? Por quê? Porque eu preciso lembrar que amanhã ela pode passar o endereço correto e eu falhar na hora da entrega. Falhar no sentido de chegar atrasado, né? Porque isso aqui no Japão tem um valor muito grande. Chegar atrasado num cliente é um problema seríssimo.
E aí o que vai acontecer? Ela vai ligar para mim, querendo saber por que eu estou atrasado. Como é que ela vai ligar depois de eu ter descarregado toda aquela raiva? Né? Se ela for uma pessoa muito nobre, ela vai me tratar bem, mas se ela não for? Então vejam, amanhã eu posso errar, então por que eu vou condenar? Então esse é o exemplo que eu gosto de dar. Então é claro que você não deve esconder o erro, não é fácil. Você liga para a secretária, olha, o endereço que você me passou está errado, né? E aí, no momento que você falhar, com certeza ela também vai ponderar, né? Então é o efeito, né? Causa e efeito. Então é aquilo que eu dou para a vida retorna para mim, é nesse sentido, né? E aqui ele está falando sobre isso, para que a gente possa. É difícil, né? Eu trago esse exemplo não como eu consigo fazer todo dia, toda vez, com todos. Né? Tem dia que a gente acorda com uma pá virada, com o pé esquerdo, como a gente fala, né? Então é natural a gente falhar, a gente cometer erros, mas é importante a gente ter consciência disso, né? Recorda-te que há espíritos transviados ou injustos em decúbito moral. Né? Decúbito é posição, né? Essa palavra é usada na medicina, né? Quando a pessoa, por exemplo, está num processo de terapia intensiva, na UTI, né, desacordada, ela não tá num processo de coma, por exemplo. Então, existe o decúbito dorsal, o decúbito lateral. O que é isso, né? A enfermeira vai posicionando a pessoa, mudando as posições, porque aquilo vai trazendo lesão para o corpo. Né? Se a pessoa fica numa determinada pressão ali no corpo por muito tempo. Então, esse decúbito que Emmanuel quer trazer, que é essa posição moral, né? Decúbito moral, é a posição que nós nos encontramos. Através do caminho, são eles tão necessitados da parcela do teu amor quanto os famintos a quem dás espontaneamente o pão, o prato de pão. Né? E aí é outra analogia muito interessante, né? Muitas vezes a gente sai de casa para levar o alimento para aqueles que estão dormindo na rua, mas aqueles que estão dentro do nosso lar estão necessitados de uma parcela do nosso amor que muitas vezes nós não conseguimos dar. Então pensemos nisso. Né? É importante oferecer alimento àquele que está com fome, sim. E o amor àquele que está na convivência diária, mais ainda. Muito mais importante. E aí ele fecha com o penúltimo parágrafo: a felicidade real nasce invariável. Vejam, não varia, é invariável. A felicidade real nasce daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. E aí é algo que é importante pensarmos, refletirmos nesse aspecto de que muitas vezes estamos buscando o estudo de si mesmo, né? O autoconhecimento, e vários outros processos que são de suma importância para a nossa evolução, mas que vejam, o que vai me tornar feliz realmente? É a felicidade que eu torno alguém feliz. E por isso Jesus vai tratar disso, Kardec trata disso, né? Se eu não me engano, no capítulo 11 do Evangelho, acho que capítulo 11 que ele vai falar do maior mandamento, não sei se vocês se lembram. Né? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Basicamente é isso. E aí ele conclui lá: façamos assim aos outros o que desejamos, nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de vós.
E aí a gente pode lembrar também da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, onde os espíritos dizem que a principal lei é aquela que resume todas as outras, é a lei de amor, justiça e caridade. Lei de amor, justiça e caridade. E ainda, Carlos, no Evangelho, tem no capítulo 13 uma instrução dos espíritos, onde o espírito, a irmã Rosália, eu acho que se não me engano onde ela traça ali uma diferença entre a caridade moral e a caridade material, né? E aí ela fala, né, que a caridade moral consiste em suportar-vos uns aos outros, né? E Emmanuel justamente traz isso nesses exemplos que ele relata aqui, né? Porque o suportar é justamente isso, ele vai além das nossas forças, né? Vai além daquilo que para nós é habitual. E por isso é tão difícil de fazer. Né? Ela diz mesmo aqui que a caridade material é muito mais fácil de fazer do que a caridade moral. Perfeito. A Amanda também comenta ali, Isabel, o homem é o condutor do próprio homem. Livro Libertação, Eusébio. Então vejam a importância disso. E Kardec vai dizer, eu vou pegar aqui, porque eu lembrei disso e eu acho que é de suma importância. No Livro dos Espíritos, Kardec fez dezenas de introduções, né? Quem já estudou o Livro dos Espíritos conhece. Então são dezenas de introduções até começar a primeira questão, até chegar na 1019 e depois ele traz várias conclusões. Então, e muitas vezes a gente não lê, né? Ou a gente passa o olho assim. E lá na quarta conclusão, olha o que ele vai dizer. Dentro daquilo que está no texto, fazendo referência ao texto de Emmanuel. O progresso da humanidade tem seu princípio, vejam isso. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é fundada na certeza do futuro. Olha como é importante isso. Nós estamos aqui num grupo que chama Esmiuçando a Vida Futura. Quanto nós falamos, né, desde o início até agora, sobre a certeza do futuro, da vida futura. Então, olha, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é fundada na certeza do futuro. Então, o quanto eu estou aplicando essa lei de justiça, amor e caridade nas minhas atitudes, no meu cotidiano. E ele ainda diz mais: tirai essa certeza e lhe tirarei sua pedra fundamental, a certeza do futuro. Porque o que é um ser humano sem a certeza do futuro é o nada. E o nada a gente sabe que não existe. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. E aí fica a pergunta que a maior parte da humanidade faz: como eu posso ser feliz? Essa é a pergunta que a maioria de nós seres humanos procuramos. O que é felicidade? Está aqui a resposta. Dessa lei, ou seja, da lei de amor, de justiça, amor e caridade,
derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições. Não são algumas, não. São todas. Todas as condições de felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. E pela comparação das idades e dos povos, se pode julgar quanto melhor a condição do homem à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor aplicada. Porque aqui são dois pontos, né? Compreensão e aplicação. Porque não basta eu compreender. Eu acredito que a compreensão, acho que a maioria de nós já temos. O Espiritismo nos orienta bem, nos revela de uma maneira muito clara. Mas e a aplicação? E é aí que nós estamos patinando ainda. A não ser que já tenha algum espírito puro aqui, me perdoe, né? Mas eu ainda não consegui, não. 100% não. A gente está tentando, né? Nós vamos chegar lá. Ora, se uma aplicação parcial e incompleta dessa lei já produz tanto bem, vejam, se a gente... É aquela coisa, né? Quando eu consigo ajudar alguém, auxiliar, né? Dedicar meu tempo muitas vezes para auxiliar uma pessoa, me traz uma felicidade. Todos, acho que todos já experimentaram isso. Como é bom servir alguém. Eu lembro de Jesus, né? Quando Pedro chega para ele, Jesus, você está nas bodas de Caná, né? Você está transformando a água em vinho? Isso pode estar incentivando as pessoas a se embebedarem, né? Isso não é moralmente legal. E aí Jesus chega para Pedro e diz: e a alegria de servir um amigo? Nos traz uma alegria. E mesmo que seja um pouquinho, né? E aqui ele fala aqui, olha, ora, se uma aplicação parcial e incompleta dessa lei já produz tanto bem, o que não conseguirá o homem quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais? Isso é possível? Sim. Porque se ele já deu 10 passos, ele quem? O homem, né? Pode dar 20. O homem aqui no sentido da nação, né? Do ser humano em geral. E assim por diante. Pode-se, pois, julgar o futuro com base no passado. A gente podia, talvez, fazer uma leitura disso aqui lá na Câmara dos Deputados, né? No Senado Federal. Tentar orientar os nossos políticos. Não que a gente consiga fazer isso na plenitude, mas que eles possam, pelo menos, como ele diz aqui, parcialmente olharem para essas instituições, né, com mais amor, com mais justiça. O mundo seria muito diferente. Então eu queria... depois, se vocês quiserem ler, é o item 4, a conclusão número 4 do Livro dos Espíritos. Aliás, eu recomendo ler todas, né? Que aqui Kardec faz conclusões do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente pega conclusões, ali ele traz os pontos mais importantes. Né? Quando se faz uma conclusão, a gente foca naquilo que é mais importante. Então, vale a pena a leitura dessas conclusões. Né? São várias, eu não lembro o número, agora são 8, se eu não me engano, 9. Né? Mas fique aí a indicação para a leitura. Ok? Esse é o texto de Emmanuel que, como eu disse no início, nos faz, né, pensar muito e principalmente nos convida a sair da zona de conforto, né? A zona que muitas vezes a gente se encontra buscando só a minha felicidade, né, de uma maneira às vezes muito egoísta. Então, fica aí essa pequena análise
e espero que vocês também queiram falar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Acrescentar algo, é sempre muito bom ouvi-los. Canal Mesa Girante está lá no YouTube também. Boa noite a todos. O Marcos Minami, um amigo aqui do Japão. Boa noite, bom dia. Livramento está lá também. Deus, Cristo, Caridade sempre. A Claudinha dando bom dia. A Amanda já falou do homem, o condutor do próprio homem, verdade. Eusébio, ok? Tudo bem? Querem comentar alguma coisa? Senão a gente continua no livro Céu e Inferno agora, né? Que é o foco do nosso estudo. Deixa eu pegar aqui. Tem um pessoal do Facebook que a Cláudia trouxe aqui para mim. A Edith tá ali. A Lúcia. Oi, pessoal, boa noite. A Edith, oi, pessoal. A Ciane Barbosa. Lá de Boa Vista, Roraima. Ah, que legal. Um abraço para você, Ciane. Ciane? Deixa eu ver aqui. Minha vista tá meio ruim. Stiane Barbosa, desculpa. Roseli tá por lá. Mandando um abraço, ok? Muito obrigado a todos aí pelos cumprimentos. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos nos espíritos em condições medianas, né? E no último encontro a gente analisou o primeiro espírito, né? O Joseph Bré. E hoje a Helene Michel, né? Talvez a pronúncia esteja errada, acredito que sim. Mas não nos preocupemos com isso, né? O importante aqui é a mensagem, o conteúdo. Então, Helene Michel é uma jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida. Uma morte súbita, né? Morreu subitamente e era rica, um tanto frívola. O que é uma pessoa frívola? Ele vai falar sobre isso agora, ó. E em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais com as futilidades da vida do que com as coisas sérias. Isso é uma pessoa frívola, né? Que se preocupa mais com as futilidades da vida do que com coisas sérias. Não obstante, né, aqui uma conjunção adversativa, né? Contudo, né? Não obstante, mas possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimiu-se assim. Então, veja como é importante, né? Uma pessoa frívola, mas de um coração bondoso, de um coração dócil, muito afetuosa e muito caridosa. E aí ela diz, abre aspas, não sei onde estou, que turbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência quando lá estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não me pertence mais. E contudo, eu lhe sinto a algidez. O que é algidez, né? O arrefecimento, o esfriamento, o corpo gelado, né? Frio. Quanto mais quero deixá-lo, mais a ele me sinto presa. Sou como 2 personalidades. Veja a confusão na mente desse espírito, né? Quando compreenderei o que se passa comigo? Ela pergunta, né? Preciso ir à minha casa novamente. O que poderá acontecer ao meu outro eu na minha ausência? A Deus. Então vejam,
ela está ali, foi evocada, está transmitindo uma mensagem, as suas sensações, e ao mesmo tempo ela está preocupada, eu preciso voltar lá para minha casa porque meu corpo está lá. Ela está presa ainda. Ela quer se libertar, mas não consegue. E aí a gente lembra do passamento? Daquele estudo que quando nós iniciamos o estudo do livro Céu e Inferno, nós começamos ali na segunda parte, o início da segunda parte, Kardec traz uma teoria sobre o passamento. E aí eu voltei lá, porque é sempre bom a gente voltar, né? Porque as coisas com o tempo vão se perdendo, a gente vai esquecendo, é natural, né? E vejam o que Kardec diz no item 13. Eu vou dar uma pausa aqui na evocação e vejam o que ele diz. Olha, no item 13 do passamento ele diz: o estado do espírito no momento da morte pode ser resumido assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Para trabalhar, aí já é o item 14, para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens no futuro, para se identificar com a vida futura, dirigir-lhe as suas aspirações e preferi-la à vida terrestre. É preciso não só nela crer, mas compreendê-la. É preciso se representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Guardem essa frase. É preciso que se faça a ideia da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Depois nós vamos ver lá na frente o que ela fala sobre isso. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce, sob esse aspecto, a mais poderosa influência pela fé inabalável que ele dá, o Espiritismo. Então, continuemos. Kardec vai dizer, depois dessa evocação, né, desse primeiro instante, onde ela fala dessa dualidade, dessa dificuldade dela, ele vai dizer: o sentimento da dualidade que ainda não está destruído por uma completa separação é aqui evidente. Então vejam, não se completou ainda a separação do perispírito com o corpo físico, então esse sentimento de dualidade ainda existe. Ele só vai ser destruído quando houver essa completa separação. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer suas tendências à leviandade. Não é de admirar, portanto, que o seu desprendimento tenha sido lento a ponto de, 3 dias após a morte, sentir-se ainda ligado ao envoltório corpóreo. Então aqui ele mostra o porquê disso. Né? Vejam, caráter volúvel, posição e fortuna, a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer suas tendências à leviandade. Né? Então a gente percebe que a característica de uma pessoa frívola vai dificultar nesse processo. Não é de admirar, portanto, que o seu desprendimento... já li isso aqui, né? Mas como não possuísse vícios sérios, aqui traz o lado bom, né? Como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo. Vejam que conclusão interessante.
E como que Kardec fez isso, né? Em cima de fatos, de observação. Aliás, toda doutrina, né, como toda ciência, é construída em cima de observações. Evocada novamente alguns dias depois, suas ideias já estavam bastante modificadas. Eis o que disse. Então vejam, são duas evocações, né? A primeira, naquele momento ali, 3 dias. Né? O que são 3 dias para um espírito desencarnado? Vocês me perguntariam, eu vou dizer para vocês, não sei. Ou melhor, não lembro. Né? Porque será que é muito tempo? Será que é pouco tempo? Perante a eternidade, a gente sabe que 3 dias é muito pouco. Ou é nada. Mas e esse processo de dualidade, esse processo de muitas vezes cadê por que meu corpo está lá? O que está acontecendo? Isso pode parecer talvez um ano, não sei. Obrigada por haveres orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou dos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Lembra o que Kardec falou lá? Que eu falei para vocês, guardem essa frase? O reconhecimento da justiça, da bondade, do amor de Deus. Ela agradece pelas preces, que a gente sabe que auxilia, né? Porque as preces que emitimos daqui do plano físico auxilia muito esses companheiros, né? Esses irmãos que desencarnam, que passam por esse processo. Mas a gente percebe que auxilia, mas que é necessário uma atitude íntima. E aí ela fala, reconheço a bondade de Deus que me poupou dos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade em resignar-se, né? Porque perdeu a filha, 25 anos, mas será confortada. E o que a seus olhos constitui terrível desgraça era indispensável a fim de que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser. 2 pontos. Tudo. Né? Aqui está dando essa ideia da vida espírita, que é a verdadeira vida, a vida espiritual, né? Das coisas do céu. Então vejam, é preciso muitas vezes a gente... vejam como o olhar é diferente, né? Porque para a maioria das pessoas, a morte de uma filha de 25 anos é a pior dor que tem, é a pior coisa do mundo que existe. E ela está dizendo que era indispensável para que a mãe pudesse dar valor nas coisas do céu. Vejam, tudo tem um propósito, né? Quando a gente reconhece a bondade de Deus. Então, quando ela fala reconheço a bondade de Deus, vejam a consequência desse reconhecimento. Oi, Evanira. Vejam o reconhecimento dessa bondade. Estarei ao seu lado até o fim da sua provação terrena, ajudando-a a suportá-la. Aqui entra aquela característica lá do início que Kardec trouxe. São 4 pontos que ele diz. São os pontos bons, né? O lado bom dela. Um coração bondoso, dócil, afetuosa e carinhosa. E caridosa, desculpa. Apesar de ser frívola. Então vejam, estarei ao seu lado até o fim da sua provação terrena, ajudando a suportá-la. Não sou infeliz, porém muito tenho ainda a fazer para alcançar a mansão dos bem-aventurados, dos felizes. Pedirei a Deus
que me permita voltar a essa terra. Vejam, talvez quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, né? Talvez esse é o motivo que Kardec escolheu a, a nossa companheira Helene Michel como espírito mediano, condição mediana, né? Por quê? Por essa frase aqui, olha. Eu pulei aqui, perdi o texto aqui. Não sou infeliz, porém muito tenho ainda a fazer para alcançar a mansão dos bem-aventurados. Ela está nesse meio termo, né? Pedirei a Deus que me permita voltar a essa terra a fim de reparar o tempo que aí perdi nessa última existência. Já reconhecendo que ela vai ter que voltar, né? Que a fé vos sustente, meus amigos. Confiai na sua eficácia, sobretudo quando partida do coração. Deus é bom. Deus é bom. Vou pegar aqui. Só para a gente lembrar. A bondade, a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce sob esse aspecto a mais poderosa influência pela fé inabalável que ele dá. Lembram do último encontro nosso? Que eu trouxe essa ideia de fé, tentei explorar isso bastante. Mais uma vez, né? Essa companheira trazendo a importância desse reconhecimento. E esse reconhecimento a gente percebe aqui, né, pessoal? Esse reconhecimento não é eu chegar aqui numa live como essa e dizer, olha, eu reconheço que Deus é bom. Mas ele se faz necessário se expressar esse reconhecimento naquilo que o próprio Kardec disse ali na conclusão, na aplicabilidade desse reconhecimento. Como que eu estou aplicando? E ela mostra isso. Reconhecer o Deus, a bondade de Deus, que ajudou, que poupou ela de sofrimentos e apreensões. E aí, a preocupação com a mãe, a oportunidade de estar auxiliando a mãe até o final da encarnação e ainda já reconhecendo que e pedindo a Deus para que Ele possa permitir que ela retorne para mais uma jornada no plano físico, para que ela pudesse evoluir um pouco mais, para que pudesse chegar à mansão dos bem-aventurados, como ela diz. Então veja, toda uma aplicação. E aí é muito importante, porque vamos colocar no plano prático para nós. Eu sou acometido de uma doença muito grave. Qual é a minha atitude perante isso? Talvez alguns aqui já possam ter passado por isso. Eu não conheço intimamente cada um. Então é importante isso. Ou eu passo por uma dificuldade muito grande num relacionamento. Qual que é a minha atitude perante isso? Né? Porque dependendo da minha atitude, eu vou estar reconhecendo a bondade de Deus ou não. E parece que não, mas está tudo ligado com a lei do bem, né? Do texto inicial. Da lei de justiça, amor e caridade. Eu penso também que para ela ter conseguido ter
essa consciência de reconhecer a bondade de Deus é porque ela já tinha algumas virtudes que Kardec destaca lá no início. Então, isso já fazia parte dela. Apesar dela se perder um pouquinho com algumas atitudes frívolas ali, apego à matéria, e tal, a sua condição de alguém que era rica, né, e de usar essa riqueza daqui a pouco para, sei lá, pensei aqui nos dias de hoje, festa, compras, etc., ela tinha um coração bondoso, era dócil, afetuosa, caritativa. Então, isso já era algo construído nela. E que talvez não, com certeza favoreceu esse processo. Aí eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente observa as pessoas e a gente ressalta aquilo que elas têm de pior. E a gente não observa, não para observar que junto com aquilo, ela tem algo bom. Todos temos. E que esse algo bom, muitas vezes, vai ser o que vai definir a situação dela, né? Lá no passamento, na vida futura. E a gente fica perdendo tempo olhando para os vícios, né? Para as dificuldades que a pessoa ainda apresenta. E todos nós temos, porque a gente está em processo evolutivo, né? Está em processo. Então, todos nós carregamos essa dualidade, essas duas coisas. Então, e aí o convite de Emmanuel é justamente fazer isso, né? No texto. É que a gente possa ter esse olhar diferente para o outro, procurando apontar também as coisas positivas que o outro tem, né? E ressaltando essas coisas positivas em detrimento daquelas que não são tão positivas assim, ou que ao nosso julgamento sejam negativas. É bem interessante isso. Veja que bacana isso que a Isabel colocou, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas olha que interessante. A gente tem esse hábito, né? De ver o defeito das pessoas. E aqui, o defeito que ela tinha foi somente durante 3 dias ou um pouco mais. Que pesou para ela, né? Porque o que fez ela reconhecer tudo isso? A bondade que ela tinha, afetuosa, caridosa, né? Então, se a gente olhasse só pela frivolidade, já condenava, né? Igual a mulher adúltera, né? Do Evangelho. Então, é a mesma situação. Jesus convidando para que a gente olhasse para um ser humano, não para aquilo de errado que ela fez. Muito bacana, muito bacana. Obrigado, Isabel. Então, vejam, essa bondade, dócil, bondosa, coração bondoso, afetuosa e caridosa, fez com que ela pudesse reconhecer Deus. Apesar de toda essa dualidade que nós vivemos aqui, já nesse planeta. A gente está sempre nessa, puxa vida, nossa, eu cometi um erro hoje, eu fui injusto com a pessoa, e aquilo às vezes martela até como uma culpa na nossa consciência, né? E aí a gente pensa, puxa vida, domingo eu vou lá falar de lei do bem, meu Deus, o que eu estou fazendo? Sabe, essa dualidade, né? Mas aí ao mesmo tempo eu penso assim, puxa vida, se eu for pensar assim, eu não posso falar nunca do bem, né? E aí a gente vai se superando, a gente vai entre os erros e acertos, entre as boas e as más escolhas, a gente vai aprendendo. Então, esse processo de dualidade é constante, até que a gente alcance a mansão bem-aventurada, como ela fala, né? Que já não passa mais por nós o descumprimento da lei, né? A gente vai viver o bem na sua plenitude. E esse é o nosso fim. Muito bom. Muito obrigado, Isabel. E aí, vejam, vem uma pergunta
Aliás, são duas. Levastes muito tempo para reconhecer-vos? Aí ela responde: compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Que bacana, né? Vejam como é importante, né? A gente lembrar desses companheiros que partiram. E não só dos que partiram, mas os que estão, né, num momento de dificuldade, enfim. A todos, né, que a gente puder orar. A gente lembra de André Luiz, né? A Amanda, que está coordenando o estudo das obras, né? O que fez ele despertar ali do umbral, né? Uma prece, que veio como uma fagulha de amor, de luz, né? Que abriu os olhos, porque a ajuda estava do lado, o auxílio estava ali, e ele não conseguia enxergar. Né? Então vejam, talvez da mesma maneira, essa dualidade, o meu corpo está ali. Por que o meu corpo está ali? Por que as pessoas estão lamentando que eu não estou ali, mas meu corpo está ali? E eu estou aqui sendo evocado, estou conversando com um grupo aqui espírita, mas eu tenho que voltar lá para minha casa, porque meu corpo está lá e eu preciso estar preto, sabe? E fica essa loucura. E aí, isso tudo faz com que a ilusão, Kardec trata, né, disso no Livro dos Espíritos, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, né, dessa sensação do espírito, que está lá no Livro dos Espíritos, no resumo das sensações dos espíritos. Era doloroso o estado de perturbação? Perguntado para ela. Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignei-me à vontade de Deus e isso me foi levado em conta. Resignei-me, né? Resignação. Como está lá no Evangelho, no texto de Lázaro, consentimento do coração puro, do coração caridoso que ela tinha. Sou grata pelas vossas preces, resignei-me à vontade de Deus e isso me foi levado em conta. Sou grata pelas vossas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigado, voltarei sempre com prazer a Deus. E aí, como eu acabei de dizer, tem um... aqui está 257, a questão 257, mas na verdade não é uma questão, né? Mas segue a enumeração aqui do Livro dos Espíritos. Kardec trata do ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Eu queria ler dois parágrafos que eu acho que é importante para a gente entender isso aqui, né? Essa sensação na hora, no momento da morte. Vejam, a experiência, palavra de Kardec, está no Livro dos Espíritos 257. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Mais ou menos lentamente do corpo. É uma afirmação, desculpa. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende a sua situação. Não se crê morto porque se sente vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não entende por que está separado dele. Então, vai ao encontro do que ela descreveu aqui. Esse estado perdura enquanto existe alguma ligação entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos disse: não, não estou morto. E ajuntou: entretanto, sinto os vermes que me roem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e muito menos o espírito. Roíam apenas o corpo.
Entretanto, como a separação do corpo e do perispírito não tinha se completado, resultava uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. E aí ele vai, olha só, ele trata como repercussão moral, e ele vai dizer, olha, repercussão pode não ser, talvez, a palavra certa, pois faria supor um efeito muito material, que não é, né? Era antes a visão do que se passava no corpo, ligado ainda ao seu perispírito, que produzia nele uma ilusão, a qual tomava por uma realidade. Então vejam, uma ilusão. E aí isso aqui é muito claro para aquelas pessoas. Eu tive a oportunidade, né, de ter a experiência, não sei se todos tiveram, aqui eu sei que meu pai tem essa experiência toda semana. Eu tive a experiência de participar de um grupo mediúnico durante quase 10 anos. E eu dirigia esse grupo na época. E quantos foram os companheiros que se apresentaram, né, através da psicofonia, né, nessa situação, né? Então, teve um caso muito interessante de um companheiro que tinha acabado de morrer num acidente de trânsito. E ele se apresenta na reunião em desespero porque a perna dele foi decepada no acidente. E ele queria saber da perna dele. A preocupação dele era a perna. Ele queria a perna, ele queria... Então vejam, como que vai de encontro a isso aqui, né? A ilusão, né? O perispírito ainda não tinha se desligado totalmente do corpo. Uma morte súbita, né? Uma morte assim, violenta. E aí, o que acontecia? Normalmente a gente começava aquele diálogo, né? A própria equipe espiritual auxiliando, os passistas, né? Às vezes aconteceram casos também de que foram acidentados, que toda a parte das vísceras assim expostas, a médium, eu lembro da médium, colocava a mão assim para segurar a barriga, porque ela tinha a mesma sensação do espírito, que era uma ilusão, e aquilo passava para ela, é incrível, né? E aí, com o trabalho de diálogo, de orientação, os passes, ele começava a sair desse processo, dessa dualidade que ela trouxe aqui também, e começava a compreender o que estava acontecendo. Daí a pouco ele olhava, ele dizia assim, minha perna, ela está aqui agora. Mas é curioso isso, né? Porque ele já percebia que a perna dele estava ali, mas ainda era uma ilusão. Veja que interessante, né? Então, assim, é bem curioso. E Kardec trata disso aqui nesse texto, né? Então ele continua, olha, assim não era uma lembrança, pois que durante sua vida não havia sido roído pelos vermes. Era o sentimento de um fato atual. Vê-se por aí as deduções que se podem tirar dos fatos quando são observados atentamente. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama o fluido nervoso. Morto o corpo, ele não sente mais nada, visto que não há mais nele espírito nem perispírito. O perispírito desprendido do corpo experimenta sensação, mas como esta não lhe chega mais por um canal limitado, é generalizada. Ora, como na realidade ele não é mais que um agente de transmissão, pois é no espírito que está a consciência. Resulta disso que, se pudesse existir um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto.
Da mesma forma, se o espírito não tivesse o perispírito, seria inacessível a toda a sensação penosa, como ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, mais a essência do perispírito se torna etérea, do que se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, quer dizer, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Então, vai ao encontro daquilo que Kardec fala no passamento também, né? Que a duração desse processo de perturbação está diretamente ligado ao estado moral, né? À evolução do espírito. Ok? Eu queria trazer isso aqui para completar, né, essa parte de sensação. Vale a pena reler essa questão 257. É um texto longo, mas muito importante, né, porque traz para a gente em detalhe e mais aprofundado, com uma lógica, com um bom senso de Kardec, né, com essa observação desses fatos em vários espíritos. E a gente vê aqui que ele mesmo disse, quando foi escrever essa obra, está lá no prefácio, que ele escolheu alguns, mas eram infinitos casos, né? E ele procurou escolher ali o que eram os mais relevantes para colocar nessa obra, como exemplo, né? Depois de ter tratado de toda uma parte teórica, né? Embasando toda essa informação que a gente estaria se deparando posteriormente, ok? E aqui encerra a comunicação da nossa prezada Helene Michel, né? Acho que foi muito interessante e para a gente poder pensar e como a Isabel também colocou, né? Para que a gente possa a cada dia valorizar as coisas boas de cada um, né? Porque esse é o olhar de Deus para conosco, né? Vejam, o olhar de Deus para com ela. Quando ela reconhece a bondade de Deus, ela reconhece, tudo facilita, né? Tudo fica mais suave para passar por essa situação difícil. Então, cabe a nós também nos valorizarmos, né? Olha como isso é importante. Porque às vezes a gente se condena muito, né? Às vezes a gente entra nesse processo, eu não sirvo para nada, eu cometo muitos erros, esse processo de culpa. E vejam como é importante a gente reconhecer que nós somos filhos de Deus, né? Existe um Pai de toda bondade e a gente lembrar do nosso próprio Pai, né? Quantas vezes meu pai, ele tá aqui a prova disso, né? Não dá nem para mentir, né? Então, quantas vezes ele chamou minha atenção, né? Quantas vezes ele mostrou para mim que eu estava no caminho errado, né? E quantas vezes eu errei e ele chegou para mim e me abraçou, né? Então, Deus age dessa maneira. Então, é importante a gente valorizar aquilo também que nós temos de bom. Começar a olhar para dentro de nós e parar de nos sabotarmos, né? Nós entramos nesse processo de se auto-sabotar. Isso é terrível para o ser humano, né? É importante a gente entender que nós falhamos, é importante a gente entender que nós erramos. Nós vamos substituir esse processo de culpar por uma responsabilidade. Vamos nos responsabilizar. Tá, errei, não está certo, não fiz dessa maneira, mas e agora? Daqui para frente, o que eu posso fazer? Porque o que já foi feito, né? Então, o que eu posso fazer daqui para frente para que isso não aconteça mais? Isso é muito importante na nossa vida, né? A gente possa começar a valorizar aquilo que nós temos de bom, porque todos nós temos, né? Fomos criados simples e ignorantes, estamos nesse processo de evolução. Por escolhas erradas, nos encontramos imperfeitos, mas a cada dia, a cada momento,
nós temos a oportunidade de escolher novamente. Olha a bondade de Deus, olha o reconhecimento da bondade de Deus, que vai estar sempre como aquele Pai, mostrando para nós, né? Esse mostrar para nós é através da nossa consciência. A nossa consciência vai acusar quando nós errarmos. Mas espera aí, essa consciência, ela depois de um erro, ela vai se transformar em culpa ou ela vai assumir a responsabilidade e olhar para frente e ver o que pode ser feito de diferente? Que aquela escolha já não vale mais a pena, porque o resultado dela é sofrimento, é dor. E aí a gente vai aprendendo a escolher melhor. Ok? Então fica essa singela mensagem para todos. E se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta. Eu vou deixar agora vocês à vontade para falar. Depois do pessoal que a Alvanira teve aqui também, agora está conosco aqui na sala. Olá, boa noite, né, no YouTube. A Roselane está lá também. Boa noite, amigos. Esmiuçando, Deus vê o conjunto e procura o melhor de cada criatura, enquanto que nós temos o mau hábito de ver somente o mal, tanto dos outros como em nós próprios. Acho que foi a Cláudia que postou lá no Esmiuçando. Essa frase aí de cima é minha, tá? A Amanda que escreveu. Então tá bom, Amanda. Agora esclareceu. Obrigado, né? Ok? A Cláudia gritou aqui, Amanda, a Roselane também, gratidão, Carlos, lindas reflexões. Obrigado, Roselane, um abração para você aí. Saudades de todos, né? Fiquei tanto tempo longe, quase um mês, mas estamos aqui, firmes e fortes. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos aqui de novo, tá bom? Fique à vontade. Você cortou o áudio, cortou não? Eu desliguei para você poder falar. Quem sou eu? Depois de um puxão de orelha da Helene, eu, hein? Frívola, e ainda conseguiu o mérito através da oração. Mas isso aqui também deixa a gente pensando o seguinte: não quer dizer que eu desencarne cheio de sofrimento, alguém orar por mim, eu já vou estar liberado? Eu acho que não, viu? É porque ela tinha, aqui não fala, mas ela tinha mais crédito. Bastou que orassem por ela, cessou o sofrimento, mas ainda continuava vinculada, né, ao corpo. Mas não sentiu dor, não sentiu a passagem. Quisera eu passar igual ela passou, ou for passar igual ela passou. Nossa Senhora, vai ser uma bênção, viu? Até desengarranchar de tudo. Tá engarranchado aí? Mas é bacana, né? Porque a gente vê que ela deixa claro, né? Que ela agradece as preces, que foi um auxílio para ela, mas a gente viu que não isso não é um fator primordial, né? O primordial foi o reconhecimento dela perante a bondade de Deus, né? Como ela mesma fala ali, né? E claro que isso é mérito dela, né? A pessoa conquista, né, esse coração que ela tinha por mérito, né? A gente sabe disso. Né? A lei de Deus não tem privilégios. Deus não está privilegiando um ou outro, né? Mas sim de acordo com o mérito de cada um. E isso é conquista própria, isso é conquista pessoal, como a própria Amanda colocou ali quando Eusébio fala no livro Libertação, né? O homem é condutor do próprio homem. Né? Então, e isso talvez é algo que muitas pessoas ainda não estão preparadas, né?
E talvez até nós mesmos, que já estudamos tanto o Espiritismo, que não somos privilegiados por isso. É claro que o esclarecimento sempre é muito bom, mas a conquista, né, através da aplicação é a mais importante, que muitas vezes a gente não consegue aplicar, mas é algo muito importante, porque a gente pensa, né? E a gente tem dificuldade de muitas vezes entender, puxa vida, é, é aquela frase que está lá no final do Código Penal da Vida Futura, cada um segundo as suas obras. Não dá para reclamar. Não dá mais para reclamar que eu sou infeliz, que Deus não olha por mim, que eu sou fadado à tristeza. Né? Então a gente vai vendo que depende das nossas escolhas, do nosso esforço. E nós temos a liberdade para isso, a liberdade para agir. Né? E aqui, quando a gente está estudando o livro Céu e Inferno, a gente não pode perder o foco disso. Né? O que é o livro Céu e Inferno? Ele está mostrando para mim o quê? As consequências daquilo que eu fiz, das minhas escolhas, vamos colocar melhor assim, as consequências das minhas escolhas encarnado vão refletir na minha vida espiritual. Então é a consequência de cumprir ou não a lei de Deus. Né? Vejam, é a quarta parte do Livro dos Espíritos. Kardec foi muito didático, né? Ele traz ali, antes da quarta parte, as leis morais, ou seja, o código de conduta. Como que eu devo agir? Eu devo agir com justiça, amor e caridade. Resumindo, né? Que todas as leis resumem nessa. Então, se eu não agir com justiça, eu vou ser penalizado. Vou ser penalizado por Deus? Não. Vou ser penalizado pela lei. Consequência de uma atitude. Consequência de uma escolha má. Eu vou receber um gozo. Né? Porque a gente tá lá no capítulo Penas e Gozos Terrestres. São 2 capítulos no Livro dos Espíritos, da quarta parte. Penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Penas e gozos terrestres. Estou fazendo aqui, estou agindo aqui e estou tendo as consequências. Futuros. Estou fazendo aqui e estou tendo a consequência futura. Está tudo ali. Né? Então vejam, é muito importante o conhecimento desse Pentateuco espírita e a gente poder transitar nessas obras assim de uma maneira bem, vamos dizer assim, com mais conhecimento, estudando, lendo, buscando, aprendendo, né? Porque está tudo numa lógica, né? Numa didática que Kardec trouxe, que é fantástico. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a primeira parte do Livro dos Espíritos trata de Deus, né, da criação, da Gênese, que é um tema para filosofia que é muito difícil. Né? Hoje os filósofos, quando se fala em metafísica, é um tema para eles desafiante. E o que Kardec fez? Ele foi tratar disso lá na Gênesis, ou seja, na última obra. Veja como é interessante. Né? Então, primeiro ele trouxe ali a relação do mundo físico com o mundo espiritual, que foi o que? O Livro dos Médiuns, da segunda parte. Ele desenvolve a segunda parte que é a base, ele desenvolve no Livro dos Médiuns. Ele deixou a primeira parte, ele foi, não sei se vocês percebem isso, mas está ali,
Ele só trouxe a base na primeira parte. E aí vem a terceira parte, as leis morais. Olha, como que eu devo fazer para ser feliz? A quarta parte, a consequência. Aí vem Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno. E aí a parte mais desafiadora ele deixou por último, a Gênese, para tratar de Deus, da criação. Então tem toda uma didática para a gente e é tão bom, né? A gente começa a navegar nessas obras, tudo se encaixa, tudo se encaixa. E algo que eu admiro muito, né? Que eu não consigo, aliás, eu não consegui até hoje, eu não sou um mestre em Allan Kardec, né? Eu sou mais curioso do que mestre, e estudioso profundo. Mas tudo que eu já estudei até hoje de Kardec, eu não vi em nenhum momento ele se contradizer. Em nenhum momento. Eu vivo me contradizendo aqui, né, nos estudos. Mas ele eu nunca vi. Pode ser que tenha, pode ser que alguém descubra aí, né, que estude mais do que eu, mas eu nunca vi. E a coisa mais fácil, a coisa mais frequente é você ver um filósofo se contradizendo. Que seja antigo, que seja contemporâneo. Então é fantástico. Né? E essa obra vem trazer isso para nós. Qual a consequência de cumprir ou não aquilo que está lá na lei moral? Esse é o intuito. Então por isso que ele trouxe todo uma teoria no livro, na primeira parte, e os exemplos. Olha aqui, ó. Esse doutor Demer aqui, ele é um espírito feliz por quê? Porque ele cumpriu a lei. A Helene, ela não é feliz, mas também ela não é infeliz. Mas por que ela não é feliz ainda? Ah, a frivolidade, entendeu? Então ele traz os exemplos para que a gente possa compreender realmente o caminho a seguir, os efeitos de cumprir ou não a lei de Deus. Estou estourado já, né? 2 minutos, desculpem. Se deixar, eu não paro de falar. Mas muito obrigado. Centro Espírita de Poitiers, lembrei do livro Voltei, acho que é a... Centro É Espírita... Livramento. É Livramento, né? Isso. É. Ela fez um comentário aqui. Ok, obrigado a todos, mais uma vez. Uma boa noite para vocês que estão no Brasil, um bom dia para quem está no Japão, né? E que a gente possa se reunir novamente na semana que vem. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. O próximo espírito aqui, o Marquês de Saint-Paul, é bastante extenso, hein?